Que a paz e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo possa florescer dentro de cada um de nós, para que assim possamos levar essa luz para todos aqueles que estão à nossa volta, sob a caridade, a indulgência e o perdão alheio, que assim nós possamos praticar, e principalmente o perdão para conosco mesmos. O nosso diálogo de hoje, vamos conversar a respeito de algo muito fraternal, de um amor sublime, um amor de certa forma em grande excesso muitas vezes, mas que nos traz acalento, proteção e admiração. É certo que não são todas elas que simplesmente têm esse amor que demonstram de forma incondicional. Isso varia de pessoa para pessoa, de comunidade para comunidade, de cidade para cidade. Hoje nós vamos conversar a respeito do amor maternal e piedade filial. Muitas vezes, a mulher que por 9 meses carrega em seu ventre o seu filho, ela transmite amor para aquele feto, para aquele pequeno embrião que já está dentro do seu útero. Nessa transmissão de amor, de acalento, ela cria grandes esperanças e expectativas de quem será, homem ou mulher. Qual será a determinação e o que está por vir? Algumas dizem, não interessa, o importante é que venha com saúde. Outras dizem, tanto faz, o jeito que vier irei amar. E ainda há aquelas que falam, nossa, não cabe em mim de tanta ansiedade para ver o rostinho do meu bebê. Mas também há aquelas que dizem que a gravidez é indesejada, que não queriam estar gestante dessa criança, que não sabem o que é que vão fazer de agora por diante, já que estão à espera de um filho. O que nós devemos levar em consideração? E de que forma olhar para todas essas determinações e escolhas de mulheres que carregam em seu ventre irmãos prontos para a reencarnação? Às vezes a gente simplesmente olha determinadas situações em que a mulher grávida se sente em êxtase simplesmente por estar aguardando a chegada do seu bebê. Algo muito planejado e muito esperado. Enquanto outras desprezando a gravidez, outras desejando ficarem grávidas. O amor de mãe é um amor tão sublime e tão pleno, que há aquelas mães que querem viver a vida dos filhos, querem fazer as escolhas por eles, querem orientar no caminho, de certa forma tentando obrigá-los a fazer aquilo que ela acha que é conveniente, para que eles não sofram, assim como elas sofreram por determinadas escolhas. Quando nós paramos um pouco para observar, se analisarmos bem, há mães muito possessivas, que o amor é tamanho que, se ela pudesse, colocava o seu filho ou filha dentro de uma redoma de cristal para que ele não pudesse sair do seu lado. Há mães que muitas vezes esquecem o seu relacionamento com o esposo e casam-se com os filhos. De que forma? Simplesmente vivendo para o filho o tempo inteiro e desprezando o seu casamento. Há outras que desprezam os filhos por conta de um outro relacionamento. O ser humano, ele é realmente uma verdadeira caixinha de surpresa. Nenhum de nós é perfeito, mas se tem uma coisa que é sublime e que é santificada, é o amor de uma mãe. Mesmo ela sendo possessiva, ela amando demais, ela amando de menos. Muitas vezes, as noites mal dormidas, as escolhas que são feitas, com ou sem boa situação financeira, ela sempre opta pelo seu filho. A proteção daquele irmão, daquele bebê tão frágil, tão pequeno em seu braço, dá-lhe o peito a amamentar, tem a missão de o orientar a respeito dos perigos à sua volta, de não deixá-lo cair, tomar um choque na tomada, engasgar-se, limpá-lo,
protegê-lo e ampará-lo. Quantas mães deixam muitas vezes de comer para dividir o pouco que têm entre os filhos que estão sob sua guarda? Quantas mães buscam desesperadamente ter o sustento dos seus filhos, pois são responsáveis, elas provir do lar, é delas a responsabilidade, que foram largadas pelos seus esposos, que estão à mercê, a família não quiseram saber, e elas estão lutando, batalhando, labutando para dar aos seus filhos aquilo de melhor que elas podem dar. Sob a proteção, colocando-os embaixo das suas asas e sempre procurando protegê-los. Quantas mães ficam à espera do seu filho para poder dormir? Quantas delas não conseguem simplesmente descansar enquanto sua filha não bate a porta de casa e entra no quarto? Quantas estão preocupadas cuidando dos seus filhos que nascem com síndrome de Down ou com alguma outra patologia? Quantas mães passam noites a fios na cabeceira das camas para proteger os seus filhos? E tenta amar a todos em igualdade. 1 ou 5 ou 10 filhos, ela vai se desdobrar para todos. 10 filhos dificilmente dão conta de uma mãe, mas uma mãe dá conta de 10 filhos. Quando nós olhamos dentro desse contexto, me vem um questionamento muito importante. O que é que nós estamos fazendo quanto filhos? De que maneira nós estamos lidando com a nossa mãe? A orientação que ela nos leva, os conselhos que ela tenta nos dar, e de certa forma nós a tratamos com rispidez. No período da adolescência, não cabemos em nós da descoberta do mundo, da puberdade, os hormônios à flor da pele e simplesmente olhamos para ela quando ela vem nos dar um conselho e dizemos: você não sabe de nada, você está ultrapassada. A desrespeitamos, gritamos e muitas vezes agredimos. Quantos adolescentes agridem suas mães? Quantos adolescentes desrespeitam publicamente o amor maternal? Quantos adolescentes abrem a boca e dizem: eu sou filha de uma chocadeira? Quando nós paramos para observar, nos perguntamos: até onde vai a nossa gratidão para com esse amor? O amor que às vezes, confesso, que sufoca. O amor que às vezes invade a nossa vida de certa maneira, não nos deixando cometer os nossos próprios erros na fase adulta, porque para nós, quando olhamos para ela nessa situação, às vezes não sabemos dizer não, enquanto outros as excluem. Mas para a mãe, independente da idade que o filho tenha, se 5 anos, 50, 100, 200 anos, ela sempre vai nos olhar como uma criança que precisa de amor e de proteção. O que é que nós estamos fazendo? Será que como mãe eu posso viver a dor do meu filho para que ele não sinta dor? Será que como mãe eu posso protegê-lo plenamente, evitando que ele cometa erros e que eu construa a felicidade dele mesmo na fase adulta? Não deixando que ele faça, mas que eu faça por ele? Pagar as dívidas, escolher com quem ele vai se relacionar, escolher os amigos, escolher o que ele vai comer, preparar a roupinha, colocar na cama. Se ele deixar, até banho na fase adulta eu dou. Como proceder como mãe? De que forma devemos proceder num momento como esse? Madre Teresa do Calcutá tem uma frase belíssima que nos leva a essa reflexão. E ela diz: ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás
que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinada e aprendida. Ou seja, orientar, ensinar, mostrar o caminho, preparar a criança para a vida adulta, deixá-la pronta para seguir o seu caminho com as suas próprias pernas e permitir que ela vá adiante. Cometa seus erros, aprenda com eles, porque afinal de contas, cada um de nós, como nos mostra o Pai Eterno, cometemos erros, cometemos falhas, e é justamente esses erros que nos ensinam, nos mostram o caminho. Fazemos uma vez, deu errado, retentamos novamente, deu errado, e vamos tentar mais uma vez. É por isso que nós estamos aqui reencarnados nesse planeta. Já viemos de várias reencarnações no nosso passado e aqui estamos para reaprender novamente a lição que não aprendemos na outra encarnação. Tal qual é um filho, a necessidade que ele tem de viver a sua própria história, de conduzir o seu próprio caminho. Então, o papel da mãe é ensinar-nos a voar, mas não voar por nós. O papel da mãe é nos ensinar a sonhar, mas não sonhar por nós. O papel da mãe é nos ensinar a viver de certa forma, mas não viver por cada um de nós. O papel da mãe é nos ensinar a pensar, a raciocinar, nos ensinar a prática da fé, nos ensinar o Evangelho, boas morais, bons valores. O papel da mãe é nos ensinar a sermos pessoas de bem, mas não viver a nossa vida sendo pessoa de bem. Cada um tem que viver a sua história, cada um tem que construir o seu caminho, cada um tem que deixar que a sua árvore floresça e que dê os seus próprios frutos. É da nossa responsabilidade. Eu sei que há mães que querem voar o voo dos seus filhos. Eu sei que mães sempre querem ser maternas e serem amigas a ponto das crianças, dos adolescentes e dos próprios adultos trocarem isso e começarem a dizer: minha mãe, a gente se trata de igual para igual. Cabe à mãe, como está no texto de Madre Teresa de Calcutá, ensinar, orientar, conduzir, preparar. Cabe a ela toda essa orientação a cada um dos seus filhos. E muitas vezes, para educar, há necessidade de cobrar. Mas nós, filhos, muitas vezes não somos ensinados a levar não somos ensinados a ser cobrados, não somos ensinados a cumprir com a nossa responsabilidade e arcar com as consequências das nossas falhas. Uma mãe, ela é, além de tudo, de um amor sincero e grandioso, orientadora. Mas há um momento em que você, mãe, não pode viver a nossa história. É nos preparar e nos deixar voar. E cabe aos filhos aprender pela orientação que a mãe lhe dá, principalmente quando está amamentando no seu seio e olhando para ele com aqueles olhos que transbordam de amor, de luz amorosa fraternal, de uma forma plena e absoluta, envolvendo aquele filhinho que suga a sua mama para se alimentar, e naquele momento, naquela troca de fluidos amorosos, a criança envolta em grandes benefícios. Cabe a ela amar e conduzi-lo pelo caminho do bem, ensinando sempre, mas não esquecendo que não basta só palavras. É necessário exemplo, é necessário dizer não e é necessário impor o respeito, enquanto aquele irmão está em seu processo de reencarnação até os 7 anos de idade. A mãe está na sua mão e dentro de si, da sua própria alma, conduzir esse espírito para o caminho da luz, orientando-o sempre, para que as suas inclinações trazidas de vidas anteriores possam ser vivenciadas com muita força e com a plenitude da fé. Fé cristã,
Fé ensinada por Jesus, que é o nosso guia e modelo. Emmanuel nos diz: a missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus. O Pai, de infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida, o dever das mães. Olha que coisa linda! O Pai, da infinita bondade, pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Deu a elas, então, o dever de mãe. A missão da mãe é sempre de amar, de orientar, e é uma missão muito sagrada, é uma missão muito bela. É algo que transborda realmente de amor. Mas quantos filhos valorizam isso? Quantos de nós valorizamos esse amor que a mãe tem para conosco? E o dever que ela tem de nos carregar por 9 meses em seu ventre, de nos proteger com a fragilidade que nós temos quando nascemos. Não importa se a sua mãe lhe faz coisas boas ou lhe faz coisas não tão boas. Se é uma mãe amorosa, caridosa, compreensiva, ou se é uma mãe ríspida, um pouco rude, de acordo com seus padrões vibratórios e principalmente com a sua própria evolução espiritual, que não lhe trata da forma como você realmente desejasse, e às vezes você olha para ela e diz: eu queria que você fosse igual à mãe de fulano, porque a mãe de fulano é assim, é assado, e você não é. Ela é sua mãe. Só o fato dela ter aceitado o seu nascimento e dela ter aceitado ser a sua mãe. A mulher muitas vezes carrega em seu ventre aquele irmão que em outra vida já conviveram juntos. E na maioria das vezes não se davam bem. A reencarnação ela é um processo de ensinamento. Ela é um processo que nos permite um aprendizado na prática do amor. E às vezes nós nascemos filhos ou filhas daquela mulher que em outra reencarnação nós odiamos muito. E nessa viemos filhos dela para aprender a amar. E mesmo quando ela está nos aguardando nesse período de 9 meses, o que é que a gente faz? A gente começa muitas vezes a rejeitar, por detestar aquela pessoa que vai ser a nossa mãe, porque ainda estamos em processo de reencarnação. A gente já começa ainda a ter aquelas recordações. E às vezes a mãe começa a ficar um pouco repulsiva. Mas isso vai sendo acalentado pelo amor, pela preparação que ela teve para ser nossa mãe. Está tudo combinado antes da nossa reencarnação. Às vezes eu fico imaginando a gente na disputa para dizer assim: por favor, me deixe nascer. A gente implora muitas vezes para nascer naquele seio familiar, para nascer daquela mulher. E quando nós nascemos, que tomamos consciência da materialização, da forma como nós vivemos aqui no planeta Terra, simplesmente começamos a esnobar. Quantos filhos têm vergonha da sua mãe? Quantos deles renegam a mãe que tem? Por vergonha, sim. Porque muitas vezes ela é uma analfabeta, porque muitas vezes ela não tem boa educação, de regras de etiqueta, porque ela teve uma vida muito difícil, trabalhando nas cozinhas para lhe sustentar. Muitas vezes ela teve que encostar o umbigo num tanque e lavar muita roupa para lhe dar o que comer a você e a seus irmãos. E ao invés de termos orgulho dessa mulher, nós temos vergonha. Quantas vezes ela deixou de comprar um remédio para ela, que necessitava muito, para comprar para o seu filho um par de sapato, um caderno para ele ir para a escola, para ele se tornar gente, como ela mesma fala. Quantas vezes em nosso caminhar, nossa mãe abdicou de tanta coisa para nos dar? E o que é que nós estamos dispostos nesse momento a abdicar por ela e fazer por ela? Nem respeito nós estamos mais dando às nossas mães. Muitas vezes andamos nas ruas, nos mercados, nas lojas, e a gente simplesmente vê crianças de 3, 4 anos de idade desrespeitando a mãe. E eu fico imaginando quando tiver maior o que não fará. A mãe que tem por missão
orientar, ensinar a amar. Mas que por não querer magoar, não querer machucar, ainda abre a boca e diz: o que é que eu posso fazer se meu filho quer assim, se minha filha quer assim? Às vezes ela esquece tamanho o seu amor, que ela é adulta do relacionamento e que ela é a progenitora e que ela tem essa missão de amar, mas também de orientar. O espírito de Miramês nos diz que o amor materno é semente divina, lançada no coração da mãe, para que ela possa cuidar com mais eficiência dos seus filhos. No entanto, a razão vem nos alertar para que não possamos traduzir esse amor em apego, comumente visto em demasia em alguns países. Quantas mães se apegam tanto a seus filhos, achando que eles a pertencem? Certa feita eu escutei uma mãe dizer o seguinte: eu sei que eu estou educando meus filhos, estou gastando muito para colocá-los na escola, mas eu estou criando para o mundo. Enquanto outra dizia: já eu lamento muito estar gastando com os meus, porque a gente investe tanto, depois vão embora e nos esquecem. Se eu pudesse, os trancava dentro de casa. Então, o apego torna-se possessão. Quantas mães são possessivas, né? Muitas vezes até obsediam seus próprios filhos, encarnados, e elas também encarnadas. Porque elas se apegam tanto que elas acham que é dela, que é um pedaço delas realmente. Elas acreditam nisso de verdade e que a elas pertence. E aí começam a proteger demais e acabam estragando esses filhos. Mas também quantas mães compreendem que estão educando, que estão preparando para que eles realmente possam voar sozinhos, possam ser livres e possam ser plenos, muito bem orientados, dentro daquilo do que melhor ela está podendo dar naquele momento, dentro dos ensinamentos do de melhor que ela está podendo conduzir. Ela ensina a fé, ela ensina a oração, ela ensina bons valores, ela lhes ensina a respeitar a todos, não apenas a respeitar os mais velhos, porque muitas mães assim: olha, você precisa respeitar os mais velhos. Aí a pergunta vem: só os mais velhos necessitam de respeito ou como um todo? Quando ela orienta a respeitar os animais, a respeitar a natureza, a cuidar das plantas, quando ela orienta a respeitar todas as pessoas à sua volta e lhe dá preceitos básicos daquela educação básica materialista que a gente conhece, mas também lhe dá preceitos básicos do ensinamento cristão, do que nos é trazido no Evangelho de Jesus, dos que nos está apresentado pela própria doutrina espírita. A mãe espírita, ela tem uma missão igual a das outras mães, porém com muito maior responsabilidade, porque quanto mais conhecimento nós temos, mais nós seremos cobrados no amanhã. Ao retornarmos para o mundo espiritual, imagina, deixarmos de orientar nós espíritas, termos o nosso filho e deixarmos de orientá-lo dentro dos preceitos cristãos ensinados por Jesus, deixá-lo de conduzi-lo para o caminho do bem, do amor, da caridade, da fraternidade, da indulgência, sendo nossa responsabilidade construir essa base ainda na infância, passando pela adolescência, claro, que depois que ele tiver dono de si, da sua própria consciência, acaba ele a escolher através do seu livre-arbítrio. Nós não podemos ser tão possessivas e prendê-los e trazê-los para nós. Temos que deixar voar. Mas precisamos ter a consciência tranquila de que nós orientamos realmente da forma mais correta que conhecemos e da maneira como nos fala Cristo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a se reunir. Isso quer dizer que as famílias elas são formadas pela necessidade de cada um. Ninguém nasce em um lar por acaso. Ninguém nasce em uma família por acaso. Às vezes você vê uma família com 8 pessoas e simplesmente todos são diferentes, cada um tem um entendimento de uma coisa, cada um tem um gosto diferente, cada um tem uma história diferente, mas ambos estão ali porque um completa o outro
para se auxiliar no crescimento, para auxiliar na evolução e para os ajudar a se transformarem em pessoas melhores. Só que muitas vezes não enxergamos dessa forma. E aí começa a dizer, mãe trata fulano diferente, mãe gosta mais de cicrano, mãe prefere não sei quem para isso, mãe não sei o que lá, eu sou excluído, eu sou excluída. Mas quando na verdade nós não conseguimos enxergar que esse defeito está na gente, nós é que estamos nos sentindo excluídos porque não conseguimos compreender. Sabe aquele ciúme que tem, que às vezes a própria mãe tem ciúme de um filho com outros filhos? Não é? Acha que começa a dizer, meu filho está colocando os outros contra mim, ou aquele filho que tem ciúme dos outros filhos também com a mãe. Sabe aquele sentido de posse, ou de dizer assim, não é dessa maneira, peraí, mas eu amo todos os meus filhos iguais. Mas sempre tem aquele que você se identifica mais, sempre tem aquele que ela vai ser mais chegada. Por quê? Porque tem aquele espírito que é mais aberto, tem aquele espírito que é mais fechado, tem aquele que veio para resgatar, tem aquele que veio para ajudar e ser ajudado, mas para mais ajudar também os outros, porque muitas vezes dentro de um lar tem aquela pessoa extremamente agressiva e tem um outro que é tão doce. Por que será que dentro do mesmo lar a mãe tem lá 5 filhos e dentro dos seus 5 filhos tem um que se perde no caminho, adentra pelas drogas, enquanto isso tem outro que cresce, que evolui, que vai estudar, que se torna o pilar familiar? Porque são diferentes. E um nasceu para mostrar ao outro que se pode evoluir, que se pode aprender, que se pode conduzir-se pelo caminho correto, pelo caminho justo, pelo caminho da boa conduta. E aí ela faz, mas eu orientei todos do mesmo jeito. Eu eduquei todos do mesmo jeito, sempre que eu comprava algo para um, eu tentava comprar para todos em igualdade. Por que são tão diferentes? Porque são irmãos que vieram para se auxiliar, para se ajudar. Então formam essas famílias, os espíritos, que se necessitam estar juntos. Seja por afeição ou por progresso moral. E é assim que as famílias são formadas e que uns buscam ajudar ao outro, tendo como fortaleza do lar a mãe, para dar orientação, para conduzir. Não eximindo a responsabilidade paternal, que é tão igual quanto a responsabilidade maternal. Mas pelo fato da mãe nos carregar no ventre, nos amamentar tão pequenininho, de nós precisarmos nela nos primeiros meses da nossa reencarnação plenamente, isso é o que nos conduz a sermos quem somos e nos prepararmos para enfrentar aquilo que está por vir no nosso aprendizado. Na questão 890 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga a respeito dessa virtude de amor maternal. Será uma virtude o amor materno ou ele é um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E os irmãos respondem, uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita a necessidades materiais, cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, permite-se pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisas diversas que há no amor do animal. Ou seja, o amor de mãe para com seus filhos não tem validade, não vence. É totalmente diferente. Mas aí é da natureza da mulher, já vem pronta, já vem preparada justamente para isso. Já vem arquivado lá nas suas memórias. Há uma preparação. E olha que isso vem a várias reencarnações, né? A mulher sendo preparada justamente para esse lado maternal. E aquelas que simplesmente dizem, estou muito atarefada, vou focar na minha carreira profissional, não quero ser mãe. Elas também têm esses instintos maternais? Sim. Tem sim. Só que muitas vezes nós esquecemos. Deixamos para segundo plano, nos apegamos às outras coisas.
Quantas mulheres não podem ter filhos ou não os têm, mas são mães dos seus irmãos, são mães dos seus sobrinhos, não podem ver chegar perto delas uma criança que quando a criança chega, se aproxima, automaticamente ela já começa a acalentar, ela já começa a ter um trato como se ela fosse mãe daquela criança. Mas também quantas mulheres, quando olham para uma criança, repudiam, dizem, ai, Deus me livre. Pegar uma horinha tudo bem, mas na hora de trocar a fralda eu devolvo, se chorar eu devolvo. Não tenham paciência com a criança. São pessoas ainda em processo de aprendizado e de desenvolvimento. Mas todas as mulheres são preparadas para ser mãe, para serem conduzidas a praticarem esse amor maternal, que muitas vezes não é valorizado, que muitas vezes não é cuidado, que muitas vezes é desprezado. Essa que é a verdade. E diferente dos animais que orientam os seus filhos, que cuidam, né, até o momento que eles podem sair do ninho sozinhos e caminhar e elas os esquecem e os abandonam no mundo animal, entre nós é completamente diferente. A mãe desencarna e continua velando pelo seu filho. Passam-se várias e várias reencarnações, mas ela continua velando por nós. Ela continua nos olhando, ela continua orando, ela continua querendo nos proteger. Esse é o amor de mãe. Joana de Ângeles nos diz: o amor é substância criadora e mantenedora do universo, construído por essência divina. É um tesouro que quanto mais se divide, mais ele se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta na razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder, quanto mais se irradia. O que Joana está dizendo com isso? Que não interessa se a mãe tem 1, 2, 3, 4, 20 filhos. Quanto mais ela tem, mais se multiplica esse amor. Que não importa. Minha mãe gosta de trabalhar, toma conta da casa, dá conta dos filhos, fica dividindo esse amor com meu pai. Quanto mais ela dá, mais ele se multiplica. A mãe, quanto mais ela faz, mais ela irradia poder de amor. Quanto mais ela ama, mais amor ela tem para dar. Por isso que não é à toa que as mães se preocupam tanto com seus filhos, né? Se já comeu, se já tomou remédio, se está tudo correto com ele. Às vezes o filho vai estudar fora, ou a filha, a mãe fica ligando o tempo inteiro, fica procurando saber. E aí os filhos dizem, nossa, minha mãe acaba me sufocando. É amor demais. É amor demais que ela tem para dar. Enquanto mais ela dá, mais esse amor cresce. E mais ela se agiganta dentro desse amor. E nós, na qualidade de filho, precisamos aprender a valorizar esse amor de mãe. Albert Einstein diz que o amor somente compreenderá a natureza quando entender o que é ser mãe. O homem somente entenderá o que é ser mãe quando deixar de ser homem. Olha que profundidade de Einstein ao falar isso. O homem somente vai compreender a natureza quando entender o que é ser mãe. Né? E aí dentro da reencarnação, que nos ensina a doutrina espírita, a gente compreende isso. Às vezes há a necessidade do homem vir mulher e da mulher vir homem. E ambos vamos passar por esse processo até para a gente começar a compreender. E quando ele chama atenção, somente compreenderá a natureza quando entender o que é ser mãe. Quantos pais hoje são pai e mãe? Quantos homens hoje estão fazendo o papel de mãe também para aprender mãe? Aprender, na verdade, a ser mãe. Quantos homens estão praticando o papel da mulher e se transformando em mães para compreender esse universo de mãe? É lógico que não está carregando em seu ventre, né, durante 9 meses a criança, não está sentindo as sensações, os desejos, as emoções, aquela interferência que aquele espírito que está no ventre está justamente tendo naquele exato momento, a mãe interferindo na energia do espírito que vai reencarnar, o espírito que vai reencarnar interfere diretamente na energia da mãe, a tal ponto que depois que a criança nasce, você pode ver 10 mil crianças e coloca a mãe e o filho dela no meio, todo mundo vestido igual, ela consegue identificar o seu filho de costas, de cabeça para baixo, pelo andar, pela voz, pela respiração, pelo olhar, ela identifica até pelo toque, ela consegue identificar o seu filho, porque a ligação é muito forte, a troca, né, de energia é muito forte e há uma ligação realmente muito plena.
Agora imagina sua mãe sofrendo, doente. Ela te ama, mas você não está nem aí para ela. Agora imagina sua mãe necessitar te ver, ou que você pelo menos ligue para ela, ou atenda a ligação dela. Lógico, tem mãe que liga para o filho 10, 15 vezes por dia, manda 500 mensagens via telemensagem, mas tem filho que não retorna, que não dá uma justificativa. Às vezes ela fica tão preocupada, fica imaginando mil coisas. E é por isso que ele diz, quando o homem aprender, o homem só vai aprender a ser mãe quando ele for mãe. Porque como se explicar? Como falar de um amor tão grande, de um amor tão gigante? Como falar de esse turbilhão de emoções que envolve uma mãe? De todas as preocupações e de todas as abstinências que ela faz por escolha própria para sobrar mais para os seus filhos, para dar mais a seus filhos. Como explicar isso? Como entender isso sem viver essa experiência? É isso que Einstein está querendo dizer. Na questão 821, as funções que a mulher... Na questão 821, as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto os deferidos ao homem? E a resposta, sim, maior até. Ela é quem lhe dá as primeiras noções de vida, quem dá as primeiras orientações, quem primeiro nos conduz no nosso processo de reencarnação aqui na Terra é a mãe. Ela que nos orienta, ela que nos guia, ela que nos mostra o caminho, ela que nos ensina com aquele olhar maternal que só ela tem. Ela que simplesmente acaricia a barriguinha lá no seu ventre enquanto a gente está lá dentro, já conversando, já dialogando, já desejando coisas boas, já orando por cada um de nós. É a mãe que nos ampara, que nos protege desde os primeiros momentos da nossa reencarnação. E Joana de Ângeles diz ainda, falando a respeito da ingratidão. A ingratidão dos filhos para com os pais é dos mais graves enganos a que se pode permitir o espírito na sua marcha ascensional. A gratidão dos filhos para com os pais. E eu já falei aqui. Quantas vezes nós desprezamos os nossos pais? Quantas vezes a gente ridiculariza? Quantas vezes nós temos vergonha deles? Quantas vezes a gente totalmente esquece? Faz de conta que não existe? E muitas vezes há aqueles ainda que quando perguntado, e a sua família? Eu não tenho família. Eu não tenho um pai, eu não tenho mãe, entendo. Por mais que a sua mãe tenha feito mal a você, por mais que os seus pais tenham feito mal a você, eles permitiram que você viesse ao mundo. Eles permitiram que você nascesse. Só o fato da sua mãe não ter interrompido a sua gestação e ter permitido que você aqui esteja agora nesse momento vendo essa palestra é motivo de sobra para você ser grato ou grata a ela. Independente do mal que você acredite que ela lhe causou. Dentro do meio espírita, alguns dizem assim, a gente sabe, mas é muito difícil, eu ainda tenho muito que aprender. E eu costumo dizer assim, é por isso que nós estamos aqui, sendo espíritas. Mas a nossa dificuldade de mudar o nosso comportamento, a nossa dificuldade de mudar a maneira como enxergamos as coisas, a nossa dificuldade de mudarmos como amamos e perdoamos os nossos pais muitas vezes, porque eles não tinham a orientação correta, eles não tinham a evolução necessária para não fazer determinada coisa que achamos que foi para nos magoar, que acreditamos que foi para nos ferir. A gente simplesmente se recusa, mesmo sendo espírita, mesmo conhecendo o evangelho, mesmo estudando a doutrina, nós nos recusamos a entender e a compreender que o problema é nosso e não dos nossos pais. É como diz Joana, estamos prejudicando a nossa marcha ascensional, ou seja, estamos prejudicando o nosso próprio desenvolvimento. Mas é muito difícil, você não conviveu, não foi com você.
Minha mãe fez aquilo, não foi com você, foi comigo. Ah, minha mãe é uma pessoa muito difícil. A gente fala com ela, ela vem com 5 pedras na mão. Ah, minha mãe é muito perturbada. Minha mãe é uma pessoa extremamente agressiva, quer se meter direto na minha vida. Minha mãe não quer saber de me amar. Então a gente começa a desprezar. A gente começa a se sentir perturbado com isso e colocar a responsabilidade nela, quando a responsabilidade de mudança é nossa. Quando o nosso dever é amar incondicionalmente, é amar sem querer em troca, é perdoar sem esperar nada também em troca. Então isso começa dentro de mim mesma, dentro da minha própria razão, dentro da minha própria emoção. E quando é perguntado aos irmãos, mas é difícil então seguir esses ensinamentos, é difícil fazer isso? O que é que os venerandos espirituais nos respondem? Basta querer, basta você fazer por onde? Você quer realmente? Basta você querer de verdade e começar a se mudar e mudar o seu comportamento. De nada adianta a gente também ficar o tempo inteiro, imagina eu subo numa tribuna, vou fazer uma palestra falando de amor maternal, falando de amor filial, falando dos preceitos morais ensinados pelo cristianismo, pelo evangelho de Jesus, dizendo que tenho fé, que sou muito crente nisso, que acredito na reencarnação, que sei da construção familiar e depois que descer da tribuna simplesmente fazer o inverso com a minha mãe. Tratá-la de maneira diferente, expurgá-la e simplesmente não protegê-la, não amá-la, não ampará-la no momento que ela mais necessitar. De simplesmente abandonar minha família, de sempre pôr defeitos naqueles que estão próximos de mim, de me recusar a conviver com os meus irmãos, de me recusar a ser uma pessoa em comportamento melhor. É isso que faz a doutrina espírita, ela nos convida a sermos pessoas melhores, a nos autotransformar. Então, a ingratidão dos filhos para com os pais é uma falta gravíssima que nós cometemos e não nos damos conta disso, mas que nós vamos ser cobrados lá na frente. Imagina agora, você despreza os seus pais, você os abandona, você não quer mais saber deles. Muitos acham que pelo fato de dar algo material, eu mando dinheiro todo mês, eu mando a mesada deles, é o suficiente. Gente, melhor do que você dar um bem material é amar. Melhor do que você mandar o dinheiro todo mês é a tua presença. É no mínimo, já que a gente está na época da tecnologia, você pegar um desses aplicativos que faz chamada de vídeo e ligar e perguntar como é que eles estão e os ver, para eles lhe verem na telinha. Vão ficar super satisfeitos. Mesmo seu pai sendo rude, mesmo a sua mãe sendo rude, tendo sido grosso com você, tendo feito algo que você abominou, que você detestou. Eu sei que há casos e casos. Eu sei que há problemas e problemas. Eu sei que há grandes violações, desrespeitos. Às vezes há pais que desrespeitam realmente os seus filhos, há pais que estupram suas filhas, seus filhos, enfim. Eu sei que existe isso. Mas na maioria das vezes não. Às vezes é por tanta bobagem, por cada besteirinha pequenininha. E a gente não consegue perdoar e a gente não consegue relevar. E a doutrina espírita, ela nos convida a isso, a essa reflexão, assim como Jesus também nos convida a essa reflexão. E por saber que eu estou encarnada em um lar, onde nós temos que reparar nossas rusgas, nossas diferenças de outras reencarnações e aprender a nos amar e aprender a desenvolver esse amor que Deus tanto espera de cada um de nós, que é um dos principais motivos da reencarnação, é a gente evoluir e aprender a amar o outro. Aprender a ser um ser humano melhor. E quando eu me torno um ser humano melhor, eu começo a tratar o outro melhor e começo a enxergá-lo melhor. E a doutrina nos convida a essa reflexão. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, ela diz: em qualquer situação ou circunstância, na maturidade ou na velhice, afeiçoa-te àqueles que te ofertaram o corpo, de que te serves, para os cometimentos da evolução. Como o mínimo que podes dispensar-lhes, expressando o dever de que encontras-se investido. Ou seja, é o mínimo que nós podemos fazer. É proteger e é não faltar a essas pessoas que estiveram próximo de nós e que permitiram a formação do nosso corpo e que permitiram que nós estejamos aqui, reencarnados. Não foi por acaso. A gente sabia tudo o que ia acontecer, a gente optou por nascer filho do pai, por nascer filho daquela mãe. Nós optamos principalmente pela mãe. Olha que coisa interessante. E a doutrina nos chama a reflexão a respeito disso. E agora o que é que nós estamos fazendo? Desprezando? Quando a mãe vai falar ou quando o pai vai nos dar um conselho, a gente olha assim meio que de lado e já sai.
dá um grito e vai embora, bate a porta do quarto ou muitas vezes vai para a rua, passa 2 dias sem aparecer em casa. O que é que nós estamos fazendo? De que forma nós estamos aproveitando esse relacionamento para praticar o que o Senhor nos pede? Simples assim. Pratica o amor. Pratica o perdão. A verdadeira caridade, ela tem que começar dentro do seu lar. Do que adianta você na rua ter um comportamento exemplar, tratar todo mundo bem, ajudar as pessoas que necessitam atravessar a rua. Ah, tem um ancião que precisa atravessar a rua, vou lá, pego na mão e ajudo a atravessar a rua. E em casa, quando você entra, você vai maltratar a pessoa que mais te dá amor. Você vai maltratar a pessoa que te trouxe a vida. Porque na sua cabeça ela é intrometida, ela quer mandar na sua vida, ela quer ser você, ela quer isso, é aquilo. Olha para ela com o olhar do teu espírito. Quando olhar para ela, busca enxergar o que nos é ensinado por quê? De Cristo. Tudo aquilo que Ele nos traz dentro da contextualização. Lembra-te que deveis amar ao próximo como a ti mesmo. E quando olhamos dentro do nosso lar, as pessoas mais próximas de nós são os nossos parentes, os nossos familiares, e dentre eles, a mãe e o pai. Honra a seu pai e a sua mãe. Não consiste apenas em respeitá-los, e também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice e cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Estamos fazendo isso? Será que realmente nós estamos respeitando a velhice deles? Será que realmente nós estamos vivendo isso que nos é ensinado? Será que nós estamos fazendo isso? E o que você espera dos seus filhos agora? Que tipo de exemplo você que é pai, você que é mãe, está dando agora aos seus filhos? Você que é mãe nesse momento, como é que você se comporta ou se comportou com a sua mãe e seus filhos viram você se comportar? A gente não pode esquecer que também ensinamos, principalmente pelo exemplo, não apenas pelo que nós falamos. Será que eu realmente estou praticando essa caridade? Será que eu estou honrando minha mãe? Será que eu estou honrando meu pai? Será que eu estou honrando o seio, o berço familiar de qual eu vim? Será que realmente eu estou respeitando? Será que eu estou lhes proporcionando um pouco daquilo que me proporcionaram? Quantas vezes sua mãe deixou de comprar algo para ela para dar a você e a seus irmãos? Quantas vezes sua mãe teve que passar por dificuldades para dar-te o que podia ser de melhor naquele exato momento? E, no entanto, agora que ela precisa, o que tu estás fazendo por ela? Lembra-te? E vou repetir mais uma vez, irmãos, que a caridade deve começar no nosso lar. É dentro do lar que nós devemos começar a ser caridosos. Joana de Ângeles diz que os filhos têm deveres intransferíveis para com os pais, instrumentos de Deus para o transmitir da experiência carnal, mediante a qual o espírito adquire patrimônios superiores. Resgata insucessos e comprometimentos perturbadores. E esse resgate que é o problema, porque nós trazemos dentro de nós, esquecido pelo véu do esquecimento, graças a Deus, né? Mas a gente traz aquela essência do nosso passado, de vidas anteriores que estão arquivadas no nosso subconsciente e a forma como nós nos comportamos. Muitas vezes as pessoas dizem, quem eu fui em outra reencarnação? Olha quem tu é agora. O que é que te tira do sério, te deixa nervoso, te deixa estressado? O que é que faz com que você tenha irritabilidade fácil? Esse era quem você era no passado e você veio justamente para controlar isso, para aprender a lidar com isso, para aprender a conviver com isso. E muitas vezes nós simplesmente, quando olhamos para aquele ser que nos carregou no ventre durante 9 meses, que orientou a nossa jornada e a nossa caminhada até que possamos caminhar com as nossas próprias pernas, porque a mãe, ela acredita que o filho nunca está pronto, que ela sempre tem que proteger e tem que orientar, mas o filho mal começa a sair de dentro de casa, quando recebe a chave da porta da frente, ele já começa a se achar extremamente livre e que pode fazer tudo o que ele quer, do jeito que ele quer. Então ele já começa a esconder as coisas em casa. Ele começa a mentir, ele começa a inventar outras histórias, ele diz que vai estudar na casa de um amigo quando na verdade está indo para um outro lugar, e a mãe querendo ser amiga, querendo ser companheira, quer se estreitar, quer sempre estar perto do filho, começa a dar uma de que, não estou vendo o que ele está fazendo, não, que meu filho é ingênuo,
sabendo que meu filho é inocente pelo seu amor, porque ela não quer perder. Tem mães que têm medo de chegar para o filho e fazer uma cobrança e dizer assim, não vou fazer isso não, porque senão minha filha sai de casa, porque senão meu filho sai de casa. O que é que eu vou fazer se ele sair de casa? Ele é minha vida. De tamanho que é o amor, que esse amor não está sendo valorizado. Quantos filhos hoje, nesse exato momento, queria estar de frente à sua mãe para pedir perdão? Quantos filhos nesse exato momento, agora, gostaria de estar de frente a ela para dar um abraço, para dar um beijo e dizer que ama, de tocar a sua face, de acalentar os seus cabelos brancos? Quantos filhos hoje queriam ter o prazer de sentir o cheiro do amor de uma mãe, mas não os têm porque ela partiu? E quantos filhos hoje têm essa oportunidade e desprezam, e não querem saber, e acham que já fizeram o suficiente, que não têm obrigação? Quantos filhos hoje estão extorquindo seus pais, estão os obrigando a dar-lhes o que quer, mesmo na fase adulta, quando já deveriam protegê-los e ampará-los, ainda estão exigindo que eles os protejam e amparem? Quantos filhos hoje gostariam de sentar no colo da sua mãe, mas não têm essa oportunidade? Então esse nosso nascimento é um comprometimento muitas vezes perturbador, porque lá atrás, nem sempre essa mulher que é minha mãe me amou, me protegeu. Ela pode ter sido alguém que me causou um grande mal, e agora eu vim filho dela e ela está aprendendo a me amar, e eu, no meu subconsciente, sou ríspida com ela porque eu não quero aceitar isso. Mas como o nosso processo evolutivo é sempre de progressão e nunca de regressão, mesmo assim, Deus é tão generoso, tão bom com cada um de nós, tão justo, tão pleno e tão maravilhoso, que mesmo nesse momento a gente está aprendendo sim a praticar esse amor. Nós estamos compreendendo, mesmo lentamente, mesmo vagarosamente, mesmo que seja um pouquinho, mesmo você abandonando ou não, nós estamos entendendo a essência desse amor, da necessidade de amar. Que a gente possa entender justamente isso, que enquanto muitos hoje choram porque não podem abraçar as suas mães, nós precisamos compreender a engolir o nosso orgulho, a vencer o nosso rancor, a lutar contra a nossa vaidade, contra o nosso próprio egoísmo que simplesmente nos domina nesse momento. Sentir aquela centelha da semente do amor de Cristo que habita em nosso coração e deixar ela florescer. Pegar o telefone, falar com a sua mãe, falar com seu pai, falar muitas vezes com aquele parente que você não gosta, que fez os papéis de sua mãe e de seu pai na ausência deles. Buscar aquela pessoa que te deu um mimo e um carinho e só porque fez algo que você não gostou que você guarda mágoa. Vamos parar. Vamos amar enquanto há tempo. Mas não amar da boca para fora. Não amar apenas dizendo com o pensamento que vai amar e que vai perdoar. Mas amar através da atitude. Porque a atitude é o que prova, é a nossa ação, é a nossa conduta que mostra que estamos realmente praticando aquilo que falamos, aquilo que aprendemos e aquilo que está nos transformando. Hoje, o ser que você despreza carregou no ventre por 9 luas, protegeu, amparou e respeitou. Fazei agora a tua parte. Esse é o teu momento de fazer. Esse é o teu momento de retribuir um pouco de tudo aquilo que te foi dado. Esse é o teu momento de dar um pouco do amor que te foi ensinado, ou que talvez não tenha sido, mas que tu não sois obrigados a simplesmente devolver na mesma moeda. Existe o livre-arbítrio, existe aquele momento em que nós podemos optar, que nós podemos escolher, odiar ou amar. E o que você escolhe agora? O que você deseja para a sua vida agora? O que você deseja nesse exato momento? Odiar ou amar? Saiba que a mãe, mesmo que ela tenha partido, mesmo que a sua progenitora esteja no mundo espiritual, nesse instante ela está orando e velando por ti, te acariciando, te protegendo. Nesse momento, ela está desejando que você restabeleça suas forças e que você consiga encontrar o caminho que te livre de todas as dores e angústias que sente nesse exato momento.
Ela vela pelo teu sonho, pelo teu sono, pela tua vida, pela tua esperança. Porque o amor de mãe é divino. O amor de mãe é eterno. O amor de mãe é pleno e vai muito além dessa tua atual existência. Vai muito além do que nós, nesse momento em matéria, possamos imaginar. Então, agradece a tudo que a tua mãe por ti fez. Sedes pleno nas tuas ações e atitude. Sedes perfeitos na hora de decidir o que fazer. E não esquece que a semente que Jesus colocou e que habita dentro do teu coração, ela está pronta sempre para amar e para acalentar. Agradece, porque tens a tua mãe agora ainda do teu lado em matéria, e não apenas em espírito, para abraçá-la, para sentir o aroma da pele, para vê-la, se não podes chegar perto, mas pelo menos te aproxima. Dai a esse amor uma nova oportunidade, ainda nessa reencarnação. Aproveita esse período que aqui estás encarnado para retribuir, para perdoar e também para aprender a amar de forma incondicional. Que a luz do Senhor Jesus habite em seu lar e possa te transformar a cada dia na pessoa maravilhosa que Deus espera de cada um de nós. Que juntos possamos nos auxiliar nessa caminhada reencarnatória, nos protegendo, nos amparando, nos perdoando e nos amando. Que o amor seja pleno, não apenas para que aquele colega, aquele amigo da rua que você respeita, mas que esse respeito que você faz fora de casa possa ser também vivenciado dentro da sua casa. Muita luz a todos vocês, gratidão. Que o amor pleno sempre esteja contigo, hoje, agora e sempre. Que assim seja.